Cumprimentamos nossos amados irmãos, amigos no nosso canal Escola Bíblica Dominical. É com muito prazer, com muita alegria que nós damos continuidade às nossas lições. Chegamos na lição de número 3, onde vamos estudar Abraão, a esperança de um pai da fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar de onde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 ao 10, onde nós vamos ver claramente a chamada de Abraão. Este missionário que Deus disse: sai da tua terra. Uma obra que Deus ia fazer através da vida de Abraão. A nossa lição, ela vai tratar sobre como Deus chegou até o Messias. Primeiro, através da chamada de um homem que as suas alianças haviam sido renovadas. Porque no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus disse: da semente da mulher nascerá um. A sua semente, ela passou por Abraão. Então essa semente Deus havia protegido por todos esses tempos, desde os tempos de Adão e de Eva, passando por Abel, vindo por Enoque, Enos, por Noé, passando agora por Abraão. Então Abraão, Deus chamou ele da terra de Ur dos Caldeus, uma terra onde conhecemos que a idolatria reinava. E o seu pai, segundo a tradição, ele tratava de vender esses tipos de ídolos fabricados por ele. A nossa leitura do nosso primeiro ponto, a chamada de Deus, vai tratar sobre como foi que Deus chamou Abraão para formar um povo para trazer o Messias. Então, Deus chamou Abraão para que através de Abraão formasse um povo, porque Deus garantiu que a tua semente será como a semente, como a areia da praia. Então Deus haveria de trazer o Messias, o Salvador. Mas essa promessa é uma promessa antiga, como nós temos em Gênesis. Então Deus tinha que levantar famílias na terra, para que pudesse, através de uma família, vir um Salvador. Todos sabemos que Deus, quando promete, ele cumpre. Então, a semente da mulher foi perseguida por muitos e muitos tempos, até que, no ápice, na plenitude dos tempos, Deus enviou essa semente e ela nasceu em um ventre, em um útero de uma mulher judia, e ali veio o Salvador do mundo. Mas foi uma luta travada, porque Deus sabia que o homem havia pecado, e desta forma Satanás se aproveitou para levar exatamente condenação ao homem. Mas Deus, que é um Deus onisciente, ele soube guardar. O plano de Deus não pode ser frustrado. Embora Eva tinha alcançado do Senhor Caim e depois Abel, Abel agradou ao Senhor. E a semente da mulher seria exatamente continuidade destes filhos de Eva. Porém, o maligno atacou a semente e matou exatamente Abel. Então Deus haveria de agora de trazer novas famílias à terra. Então, os descendentes de Sete foram exatamente que agradou a Deus depois de Abel. E eles agora misturaram-se com os descendentes de Caim. Então a semente da mulher estava em perigo, porque a mistura entre as famílias descendentes de Caim com os descendentes de Sete geraram exatamente uma maldição, da qual Deus agora teria que renovar a sua aliança, o seu pacto. E esse pacto, Deus traz a Noé, um homem justo, temente a Deus,
E ali, através de Noé, Deus lhe faz uma promessa para abençoar a todos os povos, por intermédio da semente da sua família que sobreviveu ao dilúvio. Depois de Noé, nós temos menção ali exatamente em Ur dos Caldeus, quando Deus chama Abrão, quando ele ainda habitava na Mesopotâmia, uma região entre rios, aonde o seu pai habitava. Então Deus disse: sai da casa de teu pai, sai da tua parentela. Deus chama Abraão como missionário, para ir a uma terra, para que ele agora possuísse essa terra como herança. E ali ele pudesse armar suas tendas, adorar o Senhor, e ali a sua descendência seria multiplicada. Então nós vemos que Deus, como onisciente, soube guardar bem a semente da mulher, até que veio o Messias, porque Abraão foi chamado para fazer um povo, o povo de Israel. Então, o povo de Israel foi formado por promessa de Deus, porque Deus disse: em ti serão benditas, em ti far-te-ei uma grande nação. Então, Israel saiu de Abraão, e a semente continuou no meio do povo de Israel. Então o diabo, que é o astuto, aquele que veio matar, roubar e destruir, estava pronto para destruir todos os planos de Deus. Queria de todas as formas destruir a semente para que não viesse nascer o Messias. Mas Deus sabe trabalhar com a semente. A semente passou por Abraão, depois por Jacó, depois por José e depois por Judá. E ali a semente, nos tempos dos reis, passou por Davi. Davi agora tem 2 filhos proeminentes lá, exatamente na cidade de Jerusalém. Um deles, Natã, e a semente passa por Natã. E ali vem exatamente um homem chamado Eli. E de Eli nasce uma mulher, a Maria, que todos conhecemos. E dela é gerado um homem chamado Jesus. Aqui eu falei sobre os homens, porque a semente não vem por homem, porque ela é da mulher. Então Deus tinha que exatamente abençoar as nações, as famílias, porque nasceria uma mulher, da qual o Espírito de Deus trazia o corpo de Jesus, a vida, no ventre de Maria. Então, a semente da mulher veio desde Eva, passando exatamente pela mulher de Noé, passou por Tamar, depois chega exatamente Maria. Então é uma semente que foi guardada por Deus para não ser tocada pelo maligno. Sabemos que o maligno tentou de todas as formas. Por exemplo, quando a semente passa por Sara, que é a esposa de Abraão, o astuto Satanás tentou destruir a semente. Porque Abraão, ao entrar no Egito, por causa daquela fome que teve em Canaã, ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. E ali, aquele rei, Faraó, quis a possuir. Porém, Deus interveio na história. Mostrou a Faraó que ela tinha dono, ela tinha marido. E ali, Faraó não tocou em Sara. Deus também poupou Sara de um tal de Abimeleque. Ele que tentou possuí-la, levá-la como mulher, mas também Deus salvou Sara desse intento. Então guardou Sara para que ela desse uma luz no tempo certo, no tempo de Deus, embora que aos olhos dos homens fosse tardia. Mas Deus cumpre as suas promessas. Então, de Sara nasce
uma semente, a semente de Isaac, que vinha Jacó, e de Jacó veio 12 filhos. E o diabo astuto, de todas as formas, querendo destruir a semente da mulher, que talvez ele pensou que estivesse em José, porque José foi um governador do Egito, teve sonhos quando estava com seus irmãos. E o diabo, por todas as formas, quis matar José, mas agora não conseguiu. Por quê? Porque Deus agora deu cobertura. Não é mais no caso de Abel, que um matou um irmão matou seu irmão. Agora 11 irmãos não matam um irmão. O que é isso? Deus agora faz uma proteção para que ninguém toque mais naquele que Deus ungiu. Então, esta é a história de Abraão, fazendo dele uma nação, para que através dessa nação viesse o Messias. Veja o que a nossa lição vai dizer. Um projeto divino. Deus tinha um projeto de resgatar o pecador. Abraão fazia parte desse projeto. Nada do que acontece na terra é surpresa para Deus. Ele tudo sabe, tudo vê. O Senhor não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Abraão fazia parte de um projeto de salvação. A partir dele surgiria uma família, da qual se tornaria um povo especial, povo de Israel, da qual o próprio Senhor Jesus nasceria como Salvador, que era o Messias prometido. Então nós vemos que Deus chamou Abraão com esse projeto da salvação da humanidade. Então vejamos agora como Deus proveu isso, tirando Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Então vejamos a chamada de Abraão. A chamada de Abraão não se deu no capítulo de número 12. Vejamos o que a nossa Bíblia vai nos falar. Gênesis capítulo 12, as promessas de Deus para Abraão e o seu chamado. O chamado de Abraão não se deu em Harã. Todos são sabedores que a Bíblia ela é temática. Nós podemos estudar ela por temas. E nós vemos que uma das formas que a teologia sistemática nos ensina é que quando estudamos a Bíblia por temas, nós podemos olhar em toda a Bíblia e podemos achar algo sobre um tema que está em Gênesis, que também está em Mateus, que também está em Atos. É o que nós achamos em Atos. A chamada de Abraão, quando Deus o apareceu. Vejamos o que diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Versículo de número 1 e 2. Versículo de número 2. Este Estevão respondeu: varões irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele habitava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então Deus apareceu ainda a Abraão no início do chamado, exatamente aonde? Lá em Ur dos Caldeus. Então a chamada foi em Ur dos Caldeus. Passou por Harã, ficou por lá um tempo e depois ele veio para Canaã. Então, o que nós observamos é que Deus disse que ele saísse exatamente de Ur dos Caldeus. Porque a terra onde ele ia é uma terra que não era abençoada, é uma terra que ainda precisava da bênção de Deus. Porque a bênção de Deus estava no homem Abraão e não na terra em si. Por isso que Deus disse: aonde colocar a planta dos seus pés, ali será abençoado. Então a bênção de Deus está no homem. E o homem agora, aonde colocar a planta dos seus pés, ali será abençoado. Portanto, a fome chegou na região onde Deus havia prometido estar.
Parece um paradoxo Abraão sair de uma região abençoada, entre aspas, porque era uma terra de Ur dos caldeus, onde havia muitas metrópoles, onde nós vemos que as coisas andavam muito bem economicamente, e agora ele sai para uma terra de Canaã. Quando chega lá, ele encontra fome. Então, por causa da fome, Abraão sai exatamente para o Egito. É aonde está o perigo. Porque o Egito sempre deixará suas marcas. Egito é lugar de serpente. Embora pareça um jardim, mas a serpente está lá. Porque quando Abraão foi até o Egito, veja o que aconteceu. O episódio de Sara. Sara, que Abraão, para poupar sua vida, disse a Sara que dissesse que era seu irmão. E ali, por milagre de Deus, Deus não deixou que Faraó tocasse em Sara. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando Abraão sai do Egito, as marcas do Egito acompanham Abraão. Acompanha com uma serva, com uma menina chamada Agar. Agar agora acompanha Abraão. O problema só está aumentando, porque quando ele sai de Ur dos caldeus, ele sai com o pai, sai com o sobrinho Ló. E agora o pai morre em Harã. E Ló continua com Abraão. E quando Abraão sai de Canaã por causa da fome e vai ao Egito, ele recebe de presente do rei Faraó uma egípcia, a Agar. Então agora são dois problemas. Ló, o intruso do caminho de Abraão, e também agora Agar. Então nós vemos que quando nós deixamos de ver as coisas com o olhar de Deus, porque enquanto Ló está com Abraão, Abraão não pode enxergar, não pode ver a visão que Deus tem para ele. Porque o nome de Ló significa véu. E o véu que tampa os olhos. Abraão não poderia enxergar as promessas de Deus enquanto estava com Ló. Por isso nós vemos que enquanto Ló está com Abraão, Deus não fala com Ló. Deus não fala com Abraão. Veja logo o que está registrado em Gênesis capítulo 13, versículo de número 14. Vejamos aqui. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló apartou dele: ergue os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então Deus falou com Abraão depois que Ló apartou dele. Então Deus só fala com Abraão quando o véu tira, quando o véu é tirado. É que nem um lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é a habitação de Deus. E o véu tem que ser tirado para que o homem possa adentrar na presença de Deus. Foi o que aconteceu. Quando Ló saiu, Deus se revelou novamente a Abraão. E nós vemos que Ló vai para as campinas do Jordão. É aqui aonde os olhos de Ló enxergam campos verdes, ele enxerga uma irrigação, ele vê lá como se fosse um jardim do Éden. É o que está escrito desse jeito. Então Ló, ele agora se aproxima de Sodoma, uma cidade bastante pecadora. É lá onde a sua família quase toda se perdeu. Perdeu a mulher, alguns filhos, escapou só Ló, sua roupa e seus filhos, suas filhas, 2 filhas. Então, quando Abraão vai para um outro lugar, lá para as montanhas, enquanto Ló fica na planície do Jordão, nas proximidades de Sodoma e Gomorra, é ali onde nós vemos uma guerra
de 5 reis contra 4. Os 4 reis vencem os 5 reis. Esses 5 reis está incluídos os reis de Sodoma e Gomorra, aonde Ló morava. E ele escapa e vai avisar Abraão. Veja só o que diz aqui, ó. E veio um que escapou, Gênesis 14, 13, e relatou a Abraão o hebreu, que estava junto aos cavalos. Estes são aliados de Abraão. Então, irmãos, Abraão o hebreu, que recebeu a notícia de um que escapou, que Ló estava preso, porque os reis, que eram 5, perdeu a batalha para os 4. E agora Abraão tinha que ir atrás do seu sobrinho Ló e tirar da prisão. Veja como é a história. Mas Abraão é a primeira vez que é chamado de hebreu. E hebreu na Bíblia, irmãos, não são os descendentes de Éber, filho de Sem. Não. Embora alguns pensam assim, creia assim, mas a palavra hebreu na sua raiz significa passar por, ou passar por rios. Então era o que exatamente Abraão tinha feito. Ele tinha cruzado o rio Eufrates e tinha saído de um lugar aonde adorava deuses e foi para um outro lugar cruzando os rios, e ali encontrou com Deus único e todo-poderoso. É aqui que nós vemos que ele foi chamado de hebreu. Por quê? Porque o hebreu não é qualquer judeu. Todos os judeus podem ser hebreus, mas nem todos os hebreus são judeus. Por quê? Porque hebreu significa passar no meio de rios, entre rios. Veja o caso de Moisés com o povo no deserto. Tirando do Egito, passando pelo Mar Vermelho, passou pelo rio, passou pelo Mar Vermelho. E ali o povo foi batizado em Moisés, no mar. Então, o povo, para ser hebreu, precisa passar pelo mar. E lá no deserto, agora não tinha água para batizar, para passar entre os rios. Deus fez com que descesse uma nuvem e eles foram batizados na nuvem. É o que nós temos escrito exatamente em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Versículo de número 1 e verso 2. Porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos eles passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Na nuvem são aqueles que nasceram exatamente ali no deserto, que não tinha água para se batizar. Então eles subiram a montanha, a nuvem desceu, e eles foram batizados em Moisés na nuvem. E depois eles beberam da mesma bebida espiritual. Versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 10. Porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Então, o alimento só vem depois do batismo. Essa questão de tomar ceia sem se batizar é antibíblico. Somente a ceia é dada para quem é batizado. Todos aqueles que participavam exatamente da Páscoa tinham que se circuncidar. É uma forma deles pertencer ao povo de Israel. E no tabernáculo nós temos o lugar do sacrifício, a bacia, depois os pães na mesa da proposição. Então a bacia está no meio, cheio de água. Então não pode pular a bacia. Depois de se aceitar Jesus, é batizado e depois come o pão. Então a Bíblia está em ordem. Nós não podemos pular o que a Bíblia ensina. Aí chegamos agora à história de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ao saber de que um homem chamado Abraão, com 318, vence uma guerra com aqueles 4 reis, que agora são 9 nações ou 9 cidades, porque eles conquistaram pela vitória.
Então Abraão agora com 318 homens consegue vencer e tirar Ló. Aí nós vemos o seguinte: o episódio de Melquisedeque, ele conhecedor da história que Abraão venceu, então ele conheceu que aquele Abraão não poderia ser um homem comum, mas é um homem especial, um homem que tinha Deus na vida. E ele foi ter com Abraão, ele foi abençoar Abraão, ele levou pão e vinho, uma forma de abençoar Abraão. Mas também Abraão abençoou exatamente Melquisedeque, porque Melquisedeque recebeu a bênção de Deus. Porque Deus disse a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoar. Então, quando Melquisedeque abençoa Abraão, Deus abençoa Melquisedeque. Então Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote, veio até o encontro de Abraão. E Melquisedeque servia um Deus único, Criador dos céus e da terra. E o Deus de Melquisedeque, conhecido por Melquisedeque, era o Deus El-Elyon, que é o Deus Altíssimo. Quando ele chegou e se encontrou com Abraão, Abraão tinha conhecimento do mesmo Deus de Melquisedeque. Mas o Deus de Melquisedeque se revelou a Abraão de um outro nome diferente, mas sendo o mesmo Deus, como El Shaddai. Então, o El Shaddai foi revelado a Abraão, porque em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus disse a Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Aí eu lhe pergunto, faço um parênteses, onde estavam as testemunhas de Jeová nesse episódio? Se elas dizem que o único nome de Deus é Jeová, e a Bíblia nos ensina que Melquisedeque conhecia Deus como El-Elyon e Abraão como El Shaddai, mostra que Deus não tem apenas um nome chamado conhecido como Jeová. Então Jeová é apenas um dos outros nomes que ele tem, e não o único nome. Então não podemos ser exclusivistas e colocar nós como os únicos detentores do único nome do Deus verdadeiro, que é Jeová. Mas a Bíblia ensina que Deus tem vários nomes. E é aqui que nós vemos este Deus se revelando com esses dois nomes, Todo-Poderoso e Altíssimo. Então, quando Abraão vê que Melquisedeque é sacerdote, ele entrega os dízimos de tudo. E nós vemos que o sacerdócio de Melquisedeque não é um sacerdócio local. É um sacerdócio vindo da bênção de Noé. É um sacerdócio que é universal. Foi o que Deus sempre quis para o povo de Israel. Um sacerdócio universal, para todas as nações. Como Israel falhou nesse sacerdócio, recuando, temendo, tendo medo, Deus agora faz de Levi, da nação de Israel, daquela tribo, Deus faz um sacerdócio. Agora o sacerdócio deixa de ser universal para ser um sacerdócio local. Uma coisa que Deus queria que todo Israel fosse o sacerdócio. Então, Abraão agora é abençoado por Deus através de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque passa a Abraão, porque Abraão, depois desse encontro com Melquisedeque, Abraão agora vai sacrificar a Deus. Abraão vai sacrificar com os bodes, com as cabras, exatamente com o bezerro. E vocês podem ver isso, que a terra de Canaã é uma terra que foi abençoada por Deus por causa de Abraão. A terra floresceu porque Deus estava com Abraão. A promessa de Deus estava cumprida na vida de Abraão. E as descendências, Deus deu aquela terra. Então, meus amados irmãos, Deus abençoe a você que nos escuta, que este subsídio seja uma bênção para a sua vida e para a vida dos seus alunos.
Ficamos com Deus. Até a nossa próxima aula, se o bom Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.